Olá, pessoal. Então, bem-vindos aí a mais um episódio da temporada Forma Spells Out, desse segundo semestre de 2023, né? Bom, a série Forma Spells Out é um ambiente aí oferecido pelo Núcleo de Pesquisa Forma, do Departamento de Linguística da Unicamp, em que procuramos reforçar alguns conceitos essenciais que muitas vezes passam despercebidos, né? Justamente por fugir aí do escopo da pesquisa de cada um. Então, com o objetivo de munir os membros do Forma com ferramentas conceituais para ter uma formação mais ampla, o Forma Spells Out se baseia no conceito de TED Talks, em que ideias merecem ser espalhadas. E no episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber o professor Maurício Rezende, que tem pós-doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo e doutorado em Linguística pela Unicamp. Atualmente, o Maurício é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do Núcleo de Estudos em Morfologia Distribuída e Interface na mesma instituição e membro da Comissão de Morfologia da Associação Brasileira de Linguística, a Abralim. Maurício trabalha com teoria e análise linguística, e mais especificamente com a teoria da morfologia distribuída, na interface com sintaxe e semântica formal, e além disso atua como tradutor técnico de inglês para português na área de linguística e tem como principais temas de pesquisa processos de formação de palavras, aspecto, modalidade, aquisição de morfologia e linguística diacrônica do português. Recentemente, mas não tanto, o Maurício traduziu com a Beatriz Santana o texto fundante da Morfologia Distribuída, intitulado A Morfologia Distribuída e as Peças da Flexão, que foi publicado aí em livro pela editora da UFPR, e mais recentemente comentou sobre esse processo de tradução, né, do livro no podcast da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Sopa de Letras. Então, após essa breve apresentação do professor Maurício Rezende, a gente dá início à apresentação do primeiro episódio da série Forma Spells Out do semestre, do segundo semestre, e a apresentação dele está intitulado O que você precisa saber sobre aspecto. Maurício, é contigo? Obrigado, Paulo, pela apresentação. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Forma pelo convite para participar deste projeto em particular, do Spells Out, que é muito interessante, na verdade, e muito importante pelo seu caráter formativo, né, mas também pelo tom de divulgação científica que tem, sobretudo nesse formato online. E aí gostaria de dizer que é sempre um prazer voltar para a Unicamp, né? Ainda que no formato remoto, que foi onde eu fiz meu doutorado, como o Paulo falou, antes da pandemia, né? O mundo era outro, mas também onde eu trabalhei como professor durante um ano, né? Então é sempre um prazer voltar para casa nesse sentido. Bom, o que você precisa saber sobre aspecto? Aspecto é um dos temas dos quais eu mais gosto de trabalhar, né, de estudar, e parece que quanto mais a gente estuda essas coisas, mais a gente descobre que não sabe nada, mas pelo menos eu já tenho condições de apresentar uma agenda possível de problemas relacionados a essa categoria, vamos dizer assim, dentro da linguística formal. Então, na verdade, a minha fala vai ter mais ou menos o seguinte formato, né? Eu quero falar um pouco sobre o que é aspecto, e aí depois falar mais ainda sobre o que não é aspecto, porque essa é uma categoria que levanta alguns problemas, inclusive terminológicos e conceituais na literatura. E depois eu quero dar algumas pinceladas de como a gente consegue, ou de como a gente aborda o fenômeno do aspecto, nos níveis da semântica, da sintaxe e da morfologia, né? E aí, ao final, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha própria pesquisa, né? Um dos meus temas atuais de pesquisa tem a ver com o repertório gramatical de aspecto do português, em particular os morfemas, né? Então, eu vou começar do básico e aí passar por essa distribuição dos níveis de análise e, ao final, quero falar sobre coisas mais recentes, aí menos introdutórias, né? Mas acho que dá para acompanhar. Bom, então agora começando oficialmente a conversa sobre o aspecto, do ponto de vista da tradição gramatical, né? Ou pelo menos da maneira como a gente começa a abordar algumas questões, né? Quando entra no curso de letras ou quando começa a estudar linguística, a primeira distinção que a gente vê ou de que a gente tem notícia
no domínio daquilo que a gente chamaria de aspecto, tem a ver com a morfologia verbal, né? No caso do português, por exemplo, a gente poderia distribuir os tempos verbais em 3 grandes grupos, né? Que é o que normalmente a gente faz, inclusive na tradição gramatical. E esses grupos, né? Essa primeira tripartição, ela é feita pelo tempo. Então, a gente vai dizer que temos verbos no passado, no presente e no futuro. Quando a gente entra nessa classificação e começa a olhar para subdivisões, é aí que a gente nota o aspecto. Em particular, no caso do português, no passado, né? Ou nos tempos verbais do pretérito, como a gente chama. Porque nós temos formas verbais do tipo comi e comia, que ambas estão no passado. Então, a gente não pode supor que essa diferença seja temporal. Então, ela deve ser de outra natureza. E essa natureza é aspectual, né? Então, talvez este seja o nosso exemplo mais prototípico de uma diferença aspectual dentro do domínio da morfologia, né, do português. E é sobre essa categoria, né, essa categoria subjacente a diferenças do tipo comi, comia, de que eu vou falar um pouco. Bom, aqui eu trouxe algumas definições clássicas, né, que a gente tem na literatura, de autores que já se debruçaram sobre aspecto, sobre várias perspectivas, né, tanto formal quanto tipológica. E eu vou ler essas definições para vocês. Então, aspectos são diferentes formas de conceber a constituência temporal interna de uma situação. Ok, a gente já vai ver o que é isso. As várias formas de apresentar o curso temporal de uma situação, independentemente de qual posição esta situação ocupa no tempo. Essa também é uma definição clássica. Vale observar que já nessa segunda definição, o autor já institui uma diferença entre tempo e aspecto. E a terceira definição, aspecto, tradicionalmente se refere a pontos de vista gramaticalizados, ou pontos de vista de uma visão completa ou parcial da situação em questão. A parte interessante aqui é ponto de vista gramaticalizado. Como a gente vai ver na sequência, né, o aspecto tem a ver com a perspectiva sobre a qual uma situação é apresentada, mas isso não apenas de uma maneira discursiva, lato sensu, vamos dizer assim, mas de uma maneira gramaticalizada, né, como diz a definição da Smith. O que isso quer dizer? Quer dizer que as línguas possuem diferentes recursos, né, especificamente morfemas, em alguns casos, para estabelecer essa diferença de apresentação, ou essa diferença de perspectiva. Então, tradicionalmente, a distinção entre os pontos de vista se estabelece entre perfectivo e imperfectivo, né? Há mais sabores de aspecto, mas nesta apresentação eu vou focar sobretudo nestes dois, né? Que são os principais e os mais abordados na literatura. E também porque o português tem morfemas para isso, né? Então, a gente tem como caso prototípico do aspecto perfectivo a Maria lê o livro, né? E aí, o que isso significa? Significa que o evento de ler um livro, ele é apresentado nesta forma verbal como perfectivo. Ou, como muitas pessoas vão parafrasear, como uma ação concluída, né? Um evento que está concluído. E o aspecto imperfectivo, né? Eu vou ter 2 tipos em termos de repertório morfológico. A Maria lia o livro e a Maria estava lendo o livro. Notem que nesses 2 casos, né, o evento de ler o livro, ele é apresentado como não concluso, né? Na verdade, a apresentação disso tem a ver com o foco no desenvolvimento do evento em si, independentemente de como ele termina, ou mesmo se ele termina, certo? Eu coloquei essa figura da máquina fotográfica porque uma das metáforas clássicas que a literatura emprega para ilustrar a noção do aspecto é a maneira como o falante, né, na verdade, nesse sentido, focaliza um certo evento. Então, se o evento ele é focalizado no todo, então vamos dizer, se a gente diminui o zoom da câmera, né, como tem a flechinha ali, o aspecto, na verdade, ele vai incluir
todo o evento, né? Então, especificamente, a gente vai dizer que o momento de referência, né, ele vai incluir, desculpe, o momento do evento. Então, pensem que essa flechinha é como se fosse o evento, né, o começo, meio e fim, né? E no aspecto perfectivo, a gente consegue ver as extremidades desse evento. Então, em A Maria Lê o Livro, né, a gente sabe em que condições esse evento começa e esse evento termina. Diferentemente, o aspecto imperfectivo é como se a gente desse um zoom na câmera e a gente focalizasse o desenvolvimento do evento, né? E não fosse relevante para esse ponto de vista, para essa perspectiva, as extremidades do evento. Então, pode ser que o evento esteja acabado, pode ser que o evento seja possível de acabar, mas não é isso que está sendo focalizado. Então, pensem em uma sentença como: a Maria estava lendo o livro, mas o João chegou e ela parou de ler. Essa é uma sentença possível. Ou eu posso dizer: a Maria estava lendo o livro, foi almoçar, e depois voltou e terminou de ler o livro, certo? Então, na verdade, o que está sendo focalizado aqui, de novo, é o desenvolvimento do evento. Bom, aí indo para uma definição um pouco mais técnica, né? O aspecto perfectivo indica ação pura e simples, sem outras implicações. A gente já vai ver que outros tipos de implicações poderiam ser essas. O aspecto perfectivo apresenta a situação como um todo, sem referência específica à sua constituição interna, né? Então, de novo, a Maria leu o livro. Quando eu apresento um evento sob essa perspectiva, eu estou focando nas extremidades desse evento, independentemente de como se deu esse desenvolvimento. E ainda, né, o aspecto perfectivo alveja a situação em sua totalidade, incluindo suas duas extremidades, né? Como eu acabei de falar. Então, na verdade, esses autores estão usando basicamente a mesma noção, mas com diferentes termos, né? Diferentes definições. Por outro lado, o aspecto perfectivo faz referência explícita à estrutura temporal interna de uma situação, observando-a de dentro, né? Aí a metáfora do zoom. Então, quando eu falo, por exemplo, a Maria estava lendo o livro, eu estou focando no desenvolvimento desse evento, que é, né, o evento de a Maria ler o livro. Em particular, se eu quero fazer referência a algum outro evento que aconteceu durante esse desenvolvimento. Do tipo, a Maria estava lendo o livro quando o Pedro ligou. Bom, o aspecto imperfectivo envolve referência à sua estrutura interna, e alveja parte de uma situação, não alvejando nenhuma de suas extremidades, né? Então, voltando aqui, é exatamente esta situação aqui de não alvejando nenhuma das extremidades. Bom, esse aqui é o cenário clássico, na verdade, do domínio do aspecto, né? Do que significa essa categoria do ponto de vista da linguística formal. Bom, dadas essas propriedades, né, essas definições, a categoria do aspecto vai receber outros nomes na literatura, né? Então, às vezes, aspecto, simplesmente, né, vai aparecer como aspecto verbal, e esse termo se deve ao fato de que, pelo menos, né, nas línguas românicas, vamos dizer assim, mas não exclusivamente, essas distinções aspectuais, né, essas distinções dos pontos de vista gramaticalizados se estabelecem no domínio verbal, né? Como eu disse no começo, é o caso do português, né? A diferença entre comi e comia está no domínio verbal. Inclusive, a gente reconhece, né, a gente identifica dois tempos verbais diferentes por uma distinção aspectual. Então, a gente vai chamar, né, isso, às vezes, na literatura, de aspecto verbal, a depender do nosso objetivo. Uma outra terminologia bastante usada é aspecto de ponto de vista, né, justamente por se tratar da perspectiva com a qual uma dada eventualidade é apresentada. E é essa terminologia que eu estou usando aqui, né, o aspecto de ponto de vista. Um outro termo bastante comum é aspecto gramatical, e com essa definição a gente enfatiza que se trata de uma propriedade gramatical da língua, e não, por exemplo, algo meramente pragmático, contextual ou discursivo, né? A gente está falando do repertório funcional da língua, no caso de advérbios, de modificadores, né, de morfemas.
Então, é isso que o gramatical significa em aspecto gramatical. Ou aspecto externo ainda, né? Algumas pessoas vão chamar, ou outer aspect, né, em inglês, pois não se trata de uma propriedade interna do evento em si, o que eu já vou mostrar o que isso quer dizer. Bom, então agora eu vou falar de algumas implicações. Por exemplo, o que aspecto não é, né? Assim, aspecto nesses termos que eu defini até agora. Então, aspecto não é ou não pode ser confundido com tempo, né? Então, o tempo é a expressão gramaticalizada da localização temporal, né? Então, a maneira como as línguas gramaticalizam a noção da localização temporal é diferente da maneira como as línguas gramaticalizam os aspectos gramaticais ou os pontos de vista. Então, por exemplo, se eu estou pensando em tempo, eu teria, muito simplificadamente, uma linha temporal, né? Passado, presente e futuro. E aí eu localizaria os eventos nesse eixo temporal, né? De passado, presente e futuro. Notem que quando eu estou olhando para a morfologia verbal do português, inclusive eu tenho o cruzamento dessas duas propriedades. Então, eu tenho passado perfectivo, cantou, passado imperfectivo, cantava. No futuro, né? Passado, futuro perfectivo terá cantado, né? E cantará para o imperfectivo. E o presente eu só tenho o perfectivo, o imperfectivo. Eu não vou discutir isso aqui, mas talvez, né, o fato de a gente não ter um presente perfectivo tenha a ver com exatamente essa ideia de que se o presente é algo, bom, simultâneo ao momento da fala, né, presente é o desenrolar, é o momento de referência, a gente não pode conceder algo no presente como acabado, né? Talvez essa seja uma razão pela qual a gente não teria esse tempo verbal. Bom, eu falei para vocês, comecei falando que a grande divisão dos tempos verbais do português, ela se dá em tempos, né, em tempos verbais que levam em conta o tempo, e aí dentro desse tempo, né, desses tempos verbais, a gente vai ter uma subclassificação de aspecto. Então, passado, perfectivo. Uma língua bastante citada na literatura para discutir aspecto é o latim clássico. Já vou mostrar por quê. Mas eu queria começar dizendo que o latim clássico tem um sistema de ver os tempos verbais, né, do ponto de vista da morfossemântica, ao contrário do português. A primeira divisão, na verdade, dos tempos verbais do latim clássico é em aspecto. Então, a gente tem dois grandes tempos verbais, entre muitas aspas, né, em latim, que a gente vai chamar dos tempos do infectum e os tempos do perfectum, que, na verdade, estamos falando de imperfectividade e perfectividade. E aí, dentro do infectum, eu vou ter três tempos. Eu vou ter o presente, tipo canto, né? Eu vou ter o pretérito imperfeito, cantabam, né? O nosso cantava. E eu vou ter o futuro simples, cantabo, né? O nosso cantarei. Então, notem que eu vou ter três tempos verbais diferentes, mas todos eles imperfectivos. E aí, nos tempos do perfectum, né? Eu vou ter o pretérito perfeito, cantaui, que é o nosso cantei. O pretérito mais que perfeito, o nosso cantara, né? Eu tinha cantado. Cantaueram, né, em latim, e o futuro cantauero, que seria o nosso terei cantado, né? Bom, o ponto interessante do latim clássico é que esses tempos verbais, eles não só significam coisas diferentes, né, nessa logística de que o aspecto é o elemento principal, mas como a gente tem diferentes raízes para isso, né? Então, notem que aqui a raiz verbal dos tempos do infectum é cant, né, que é essa que é a forma que é recorrente nos três tempos, mas nos tempos do perfectum você tem cantal, né? Isso para um verbo irregular. O que isso quer dizer? Quer dizer que no latim clássico você não só tinha uma diferença aspectual muito mais clara, né, da divisão de tarefas dos tempos verbais, como também você tinha consequências morfológicas diretas. Então, se eu for usar uma forma perfectiva, eu vou usar uma certa forma da raiz, e eu vou usar uma outra forma da raiz, se o tempo que eu for usar for imperfectivo. Bom,
Feita essa distinção, né, entre tempo e aspecto, para dizer, olha, essas noções elas são diferentes e elas têm reflexos diferentes, não só semanticamente, como morfologicamente. O que aspecto também não é, e aqui já um dos principais problemas, né, ou uma das principais confusões terminológicas e conceituais que aparece relatada na literatura, tem a ver com a diferença entre aspecto e actionsat, né, que são ou seriam os tipos de ação. Bom, seguindo o Wendler, né, os predicados verbais são subdivididos em, né, estados, atividades, accomplishments, achievements e semifactivos. Eu já vou dizer o que é. Mas, na verdade, eu queria trazer, em primeiro lugar, esta classificação para dizer esses são os tipos de actionsat que a gente tem, né? Então, de novo, os tipos de aspecto que a gente tem são perfectivo, imperfectivo e alguns outros. E os tipos de actionsat são esses. Bom, o que são, na verdade, as actionsat? São a maneira como a gente distribui os eventos de acordo com propriedades que os eventos têm, né? Bom, e aí eu trouxe aqui exemplos para a gente ver, inclusive, nos pontos de vista perfectivo e imperfectivo. Então, João era feliz versus João foi feliz, João fumava, João fumou, João estava escrevendo o artigo, João escreveu o artigo, o bebê estava caindo, o bebê caiu, o bebê estava tossindo, o bebê tossiu. Então, estes exemplos são para mostrar, na verdade, que a gente também tem uma distribuição, né, tem uma possibilidade de intercruzamento entre esses dois tipos de informação, né? Entre as informações que são do ponto de vista, perfectivo e imperfectivo, e as informações que têm a ver com propriedades do evento, né? E aí, o que significa se referir a propriedades internas do evento? Bom, eu vou dar um exemplo só, aqui. Eu vou dar um exemplo só, que talvez seja um dos mais claros e um dos mais clássicos, que tem a ver com telicidade, né? Então, os eventos, né, nesse sentido, os predicados verbais, eles podem ser télicos ou atélicos. O que significa ser télico ou atélico? Significa ter ou não um fim inerente. Então, por exemplo, escrever um artigo. Esse é um predicado verbal. Quando eu sei o que significa escrever um artigo, eu sei que esse evento tem a propriedade de ter um telos, né, de ter um fim. Escrever um artigo escrever o artigo é um evento que tem fim, certo? Um fim inerente. Independentemente do ponto de vista por meio do qual eu apresento esse evento. Então, bom, eu sei que escrever o artigo tem um fim inerente, mas eu posso dizer, o João estava escrevendo o artigo quando o Pedro chegou, tá? Então, apesar de o evento ter um fim inerente, eu posso apresentar esse evento, sob uma perspectiva imperfectiva ou não conclusa, né? A mesma coisa eu posso dizer sobre a telicidade. Tem alguns eventos cuja propriedade interna, né, a propriedade caracterizadora, é não ter um fim inerente, do tipo correr, né? Então, o João correu, ou o João corria. Se eu sei o que correr significa, eu sei que não há nenhuma limitação interna ao próprio evento que me impeça de parar de correr. Talvez eu vá parar de correr porque eu canso, porque eu não tenho mais tempo, porque acabou a estrada, acabou a rua, mas não porque o evento de correr tem um fim inerente, certo? Bom, então isso é telicidade, e isso quer dizer uma propriedade interna do evento. Bom, e aí para mostrar um exemplo de língua que faz esse cruzamento entre essas duas propriedades, o exemplo clássico da literatura é o russo, né? Então, no russo e nas línguas eslavas, de uma maneira geral, que foi a partir de onde a discussão sobre aspecto começou a ser feita, nós temos certos prefixos aspectualizadores, né? Ou telicizadores, né? Como algumas pessoas vão chamar. Então, eu trouxe aqui um exemplo bem clássico da literatura, né? Eu tenho psat, né? Que é o escrever, né? Aquele T é a marca de infinitivo. E aí, bom, escrever, na verdade, eu tenho escrever é um evento atélico.
mas parece que anotar não é, né? Você termina de anotar. A tradução em inglês é write down, né? Então, talvez eu acho que write down dá um pouco mais essa nuance de telicidade do que anotar. E aí, se eu colocar um outro prefixo, né, um prefixo imperfectivo, eu tenho estar anotando, né? Então, notem que a gente está falando do português, pensando em sufixos, né, de tempos verbais, mas as línguas eslavas, em particular o russo, conseguem fazer isso com prefixo. Então, eu tenho, por exemplo, a diferença entre perseguir e pegar, né? Pegar de catch, né? Peguei esses exemplos traduzidos para o inglês. Que eu também tenho uma nuance que aqui eu estou focando no tempo do evento, né? Então, perseguir é atélico, né? Então, eu posso perseguir por quanto tempo eu quiser. Mas pegar, né? O catch, né? Você persegue e pega, isso é atélico, certo? Então, na verdade, o que as pessoas, por exemplo, a Philip vão dizer é que o sistema verbal do russo, ele vai mesclar tanto propriedades de aspecto quanto propriedades de telicidade, né, em relação a essa prefixação. E assim como o latim clássico, o russo vai ter formas verbais, né, da raiz, que são perfectivas, e formas que são imperfectivas. E aí ainda trouxe mais um exemplo, né, cuja diferença aspectual ela é marcada pelo acento, né? Então, bom, como quer que se pronuncie isso em russo, né? Enfim, uretsat e... uretsat e uretsat, né? Você tem, na verdade, uma diferença prosódica que vai dar essa diferença aspectual. Bom, o resumo da ópera, né, ou o estado da arte, é que a literatura vai usar certos termos para opor, ou na verdade para enfatizar essa distribuição de propriedades em relação ao que genericamente se chama de aspecto, né? Então, Aktionsart, né, ou acionalidade, se a gente for traduzir, também vai aparecer como aspecto lexical, aí em oposição ao aspecto gramatical. E isso é para focar, na verdade, que o aspecto lexical ele tem a ver com propriedades lexicais, né? Assim, do que, sei lá, correr, o que correr significa, e não do tipo de repertório gramatical que eu uso com correr. Eu vou ter aspecto de situação em relação a aspecto de ponto de vista, né? E eu também vou ter aspecto interno, né? O inner aspect, em relação ao aspecto externo. Bom, no final do dia eu tenho que o aspecto envolve diferentes perspectivas, né, da maneira como o evento é apresentado, e essas perspectivas são gramaticalizadas, né, em termos de as línguas terem repertório funcional para essas coisas. E Aktionsart envolve propriedades internas, né? Eu mencionei a telicidade, mas a gente também tem duratividade, dinamicidade e homogeneidade, né? Das quais eu não vou falar porque não é o nosso foco aqui. Bom, pensando nessa distinção, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa distinção ela deve ou deveria ser codificada estruturalmente. Então, a gente vai dizer, por exemplo, no caso dos verbos, que você tem um domínio do evento, né, que eu posso chamar o domínio VPzão, né, enfim, independentemente das categorias que eu digo que tem ali, Vzinho P, raiz, voz, mesmo argumento interno, né? O domínio do evento, e esse domínio do evento pode ser marcado como mais ou menos técnico. Aí o domínio do aspecto, né, que mais ou menos perfectivo. E aí o domínio do tempo, mais ou menos passado, por exemplo, né? Isso é o que normalmente se tem feito, inclusive para o português, né, como eu menciono nesses autores. No caso do domínio nominal, eu trouxe aqui a proposta que eu fiz na minha tese, né, que você tem um correlato. No caso das nominalizações eventivas, né, você tem um correlato ao domínio verbal, exceto com a diferença de que você não vai ter um TP, mas você vai ter um NP, né, um Nzinho P, que é o nominalizador. E aí os nomes não vão denotar aspecto. Desculpem. Não, os nomes não vão denotar tempo, mas vão denotar a qualidade massa contável, né, que eu chamei aqui de mais ou menos delimitado. Tá? Isso aqui também é só para mostrar, na verdade, essa motivação que essas diferenças que a literatura estabelece, elas são e podem ser e são refletidas estruturalmente. Bom,
Agora, começando a falar um pouco de semântica, né? As teorias relacionais de aspecto definem aspecto em termos das relações temporais entre o momento de referência e o momento do evento, né? Então, a gente já tem essa proposta bastante discutida na literatura, né? E apresentada em vários trabalhos do português. E aí, basicamente, o que a gente vai ter, né, é que o aspecto imperfectivo, né, dentro dessa teoria relacional, é porque vai relacionar dois intervalos, né? O intervalo do momento de referência, que é o zoom da minha câmera, vamos dizer assim, e o momento do evento, né? E o perfectivo, exatamente, só que a relação é inversa, né? Então, o momento de referência vai conter o momento do evento, se o aspecto for imperfectivo, e o momento de referência vai estar contido no momento do evento, se o aspecto for imperfectivo, né? Não vou falar do aspecto perfeito nem do prospectivo, mas só trouxe aqui para exemplificar que eles também entram, né, no escopo dessas teorias relacionais de aspecto. Bom, tipos de aspecto do português. O imperfectivo no português, a rigor, ele pode ser habitual ou progressivo. Então, habitual é do tipo João corre, corre, né, ou corre toda terça-feira, e o mesmo se fosse no passado, né? João corria toda terça-feira antes de entrar na faculdade. E aí, o que significa o aspecto habitual? Significa eventos que se repetem, né, por um certo período de tempo, pensando no passado e no presente, né? E esse é o aspecto habitual imperfectivo, porque eventos que se repetem e continuam se repetindo, eles são tidos como em andamento, vamos dizer assim, certo? Então, aqui, na verdade, eu coloquei uma proposta prévia de como a gente poderia formalizar isso. E digo prévia porque tem mais fatores em jogo para definir a habitualidade, né, do que simplesmente aspecto, né? Talvez a gente tenha fatores modais, fatores de genericidade também, mas a ideia basicamente é que você vai ter um conjunto de eventos plurais, né, cuja intersecção com o momento de referência. Opa, peraí, falei errado, vai ser difícil. Existe um conjunto de eventos plurais que está dentro do momento de referência, né? Claro, eu posso pegar essa relação, né, entre esses dois conjuntos e colocá-la no passado ou no presente, né? Isso me daria a diferença entre corre e corria. Ou o João está correndo neste momento, que eu tenho a leitura progressiva. Aqui que eu coloquei a fórmula do habitual, né? Então, por exemplo, para o Conry, habitualidade é o mesmo que iteratividade. Hoje em dia a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa, mas tudo bem, mantive a definição. Isto é a repetição de uma situação, né? A ocorrência sucessiva de várias instâncias de uma dada situação. Então, na verdade, eu tenho aquela fórmula ali, que ela é um pouquinho mais específica do que a imperfectividade, no sentido de que a relação ela não é igual, né? Ela está contida, como vocês podem ver aqui na fórmula, né? Antes do izinho. Bom, eu vou fazer vista grossa para exemplificar, para explicitar a fórmula por causa do tempo, porque também não é o nosso foco, né? A ideia era só mostrar que isso pode ser formalizado, né? E que as pessoas já tentaram formalizar esse tipo de coisa. Notem que essa leitura habitual, ela é marcada porque eu não posso dizer coisas como uma vez. Então, João sempre corria, João sempre corre é bom, mas João corre uma única vez é ruim. Né? A menos que eu tenha algum outro contexto específico e tal, por quê? Porque eu preciso ter feito alguma coisa pelo menos 2 vezes para dizer que isso é um hábito. Bom, não sei se 2 vezes ainda seria um hábito, mas uma vez certamente não é, certo? Bom, o outro tipo de aspecto, que é o imperfectivo, imperfectivo progressivo, descreve uma situação em progresso como uma leitura não estativa. E aí, na verdade, eu vou ter basicamente a mesma fórmula do imperfectivo, que eu dei aqui. Só que com a diferença é que o momento do evento é igual ao momento de referência, né? Isso captura a ideia de simultaneidade. Então o João está correndo, né? O João está fumando. Notem que se eu tiver coisas como o João está sendo mal educado, eu tenho isso como uma leitura não estativa, né? Essa é uma propriedade do gerúndio, né? Do progressivo, na verdade.
Eu posso pegar alguns predicados que a gente chamaria de estativo e colocando eles no progressivo, eles perdem essa leitura estativa, né? Então, eu posso dizer o João é grosso, né? Faz parte da personalidade do João ser grosso. E aí, isso é um predicado de estado, mas o João está sendo grosso, eu estou falando de um evento em andamento, né? A atitude do João, a maneira como o João está agindo, né? Naquele momento. Bom, aí com relação ao aspecto imperfectivo, uma coisa que vale a pena mencionar é aquilo que a literatura chama do paradoxo do imperfectivo, que é o quê? O imperfectivo não acarreta, né, o atingimento do telos. Então, Pedro estava empurrando o carrinho, acarreta que Pedro empurrou o carrinho. Certo? E é isso que quer dizer ali embaixo do 9b, né? A fórmula. Agora, Paulo estava escrevendo a tese, não acarreta que o Paulo escreveu a tese. Tá? E esse é chamado de paradoxo do imperfectivo, né? Pelo Daut, 79, embora autores como Bertinetto, 2001, vão dizer que esse fenômeno deveria ser o paradoxo da telicidade. E esse fenômeno, ele mostra, mais uma vez, né, ele enfatiza essa diferença entre perfectivo e télico, né? Quando eu tenho um evento descrito da maneira imperfectiva, não acarreta que esse evento tenha sido concluído. Né? Bom, e aí o perfectivo é quando, né, todo o evento, né, ou seja, o momento do evento, está contido dentro do momento de referência. E aí, por isso que eu tenho essa ideia de evento que foi concluído, né? Porque eu consigo ver as extremidades do evento. Logo, se eu consigo ver as extremidades do evento, eu consigo ver se o telos foi ou não atingido. E aí a fórmula, né? Aqui também. Bom, falando especificamente da sintaxe do aspecto, talvez um dos trabalhos mais representativos que a gente tenha né, na elucidação desse tipo de fenômeno seja a cartografia sintática do Tinque, né, no sentido de que, primeiro, o aspecto, sendo uma propriedade gramatical da língua, né, ele vai ter um núcleo funcional, ou um morfema, né, em alguns casos, para licenciar certas propriedades. E essas propriedades, às vezes, elas são advérbios, adjetivos, né? Então, de acordo com a cartografia sintática e muitos outros trabalhos em sintaxe, é a projeção do aspecto que vai licenciar a ocorrência de certos advérbios ou certos modificadores, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? O geralmente, regularmente, ocasionalmente, são sinalizadores, né? Ou são modificadores de aspecto imperfectivo. E completamente, inteiramente, do aspecto perfectivo. Tá? Bom, um outro caso muito interessante, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo inspirado em Cirino e Matos, 2005, que tem a ver com se o aspecto é uma categoria gramatical, né? Talvez eu possa encontrar em línguas, no português, por exemplo, casos de elipse, né? Dessa projeção. Então eu teria esse parzinho, né? Ela tem lido para as crianças, mas ele não tem, né? Em que na verdade o que eu tenho ele dito ali é de fato um ASP-P. E ela está lendo para as crianças, mas ele não está. Né? Então, de novo, o que eu tenho aqui, na verdade, é uma elipse de ASP-P para dizer aspecto está codificado na estrutura. Né? E aí, tanto que eu posso aplicar certas operações do tipo elipse, do tipo licenciamento de certos adjetivos, advérbios e modificadores. Um outro fenômeno sintático que eu consigo explorar dentro da noção de aspecto tem a ver com o ordenamento dos auxiliares aspectuais, por exemplo. Aqui eu fiz um pequeno recorte da hierarquia do Tinque, né, para mostrar algumas posições pré-determinadas para os modificadores aspectuais. E aí, para exemplificar isso para o português, eu trouxe alguns exemplos do trabalho de Heck, né, que mostra, na verdade, como que o ordenamento desses núcleos funcionais para as categorias de aspecto, ele pode ser refletido na sintaxe. Então, ele deve ter estado querendo começar a estudar,
Bom, e aí você tem ali, né, o ordenamento, na verdade, das diferentes leituras aspectuais, né? E eu quero continuar falando sobre isso, né? Então, na verdade, essa hierarquia do Cinque, né? Enfim, ela é lida, né, pelas pessoas, não exatamente como um ordenamento específico de palavras, mas de núcleos funcionais. Às vezes, esses núcleos funcionais podem ser verbos, podem ser partículas, podem ser morfemas e podem ser advérbios, né? Mas a ideia é que existe uma ordem pré-determinada, específica e rígida, né, para as posições que esses elementos gramaticais podem ocupar dentro de uma sentença. E aí, me encaminhando mais para o fim da minha apresentação, queria falar um pouco sobre morfologia, que tem mais a ver com o que eu, de fato, tenho pesquisado, né? Mas, para começar, eu trouxe aqui um exemplo de como seriam, né, as categorias verbais, né, morfológicas, do ponto de vista morfológico, do português. Então, a gente teria, por exemplo, um Vzinho e uma raiz, que daria conta dessa estrutura verbal, e aí eu teria um núcleo aspectual que poderia ser mais ou menos perfectivo, vou dizer assim, e aí o menos perfectivo é imperfectivo, e mais ou menos passado, né, em que o menos passado é presente. E aí eu coloquei aquele mais fim, né, porque eu estou falando especificamente aqui de formas finitas. Claro, eu tenho que levar em conta, e esse é um problema quando a gente vai fazer morfologia, por exemplo, que o português tem formas sincréticas, né? Ou seja, eu tenho um único morfema significando várias coisas. Então, comi não significa apenas aspecto perfectivo. Significa aspecto perfectivo, tempo passado, primeira pessoa do singular, modo do indicativo, né? E isso é um morfema sincrético. De qualquer forma, né, a gente analisa isso, né, de uma forma um pouco mais organizada, mais bem comportada, em que eu tenho, vamos dizer assim, uma estrutura subjacente que me permite distribuir essas informações. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, no que eu estou chamando de vocabulário, que tem a ver com os morfemas que, na verdade, realizam essas junções, né, dos traços de passado e de perfectivo. Então, mais perfectivo e menos passado não temos, né, como eu já mostrei no começo. Mais perfectivo e mais passado, eu tenho e o, cantou. Claro que aqui eu estou ignorando pessoa, número, né, e outras categorias. Menos perfectivo e mais passado, eu tenho canto, né, o presente. E menos perfectivo e mais passado, eu tenho ava e ia, cantava, né? Então, a ideia é que talvez com esses dois traços, né, esses dois valores para esses dois traços, eu consigo capturar essa distribuição, pelo menos dos tempos verbais simples do português. Ok. Bom, no slide anterior, eu falei que aquela era a estrutura básica para a forma finita, certo? Mas uma coisa sobre a qual eu tenho me debruçado, em particular, tem sido sobre as formas não finitas. Então, seria um T menos fim, né? No caso dos infinitivos. E aí, uma das coisas que a literatura já parece ter mostrado é que as formas nominais do verbo, né, gerúndio, particípio, infinitivo, elas também carregam aspecto. E elas também estão distribuídas de uma maneira bonitinha, né, bem comportada, aparentemente. Então, eu teria menos perfectivo, que seria o gerúndio, mais perfectivo, que seria o particípio. E aí eu coloquei aqui mais e menos perfectivo, na verdade, com esses dois valores, né? Se eu fosse usar só esses traços, para dar conta do aspecto neutro, né? Que eu já vou falar o que é. Então, no meu vocabulário, eu teria esses três morfemas, né, para combinação apenas dos valores aspectuais. Por quê? Porque as formas participiais, gerundivas e infinitivas, por si só, elas não denotam tempo. Bom, o aspecto neutro, na verdade, é uma proposta minha e da Roberta Pires de Oliveira, né, uma proposta recente, em que, na verdade, a gente tenta estabelecer um paralelo, né, ou pelo menos fazer uma divisão um pouco mais, uma distribuição mais uniforme, né, das categorias do português, em que a gente vai dizer, né, o que as pessoas já dizem, né, que o perfectivo, que é o particípio,
ele vai estar incluído no momento de referência, que o imperfectivo vai incluir o momento de referência, né? Aqui no diagrama, como eu já tinha mostrado. E aí, o que a gente está chamando de aspecto neutro, na verdade, é que o momento de referência vai incluir apenas o onset do evento, né? O início do evento. Então, aí nessa fórmula, né, o que isso quer dizer é que o estágio inicial do evento, sigma, né, está contido dentro do momento de referência. Então, o que acontece? No aspecto perfectivo, a gente consegue ver as duas extremidades do evento. No aspecto imperfectivo, nenhuma. E, segundo a nossa hipótese, né, minha e da Roberta, o aspecto neutro a gente consegue ver uma só. Bom, como é que a gente observa essa diferença? Né? E aí eu trouxe alguns dados aqui para vocês verem. Que João viu a Maria caindo, João viu a Maria cair e João viu a Maria caída. Né? Porque, de novo, agora eu preciso isolar essas formas nominais do restante da oração, porque eu não posso, não posso admitir, né, se eu quiser entender esse funcionamento, que elas sejam influenciadas pelo tempo, pelo aspecto da sentença matriz. Então, nos exemplos em 15, o que me parece é que o imperfectivo tem uma leitura... o infinitivo tem uma leitura mais próxima do perfectivo. Então, João viu a Maria cair, bom, isso implica, na verdade, que a Maria caiu, né? Talvez seja pragmático, talvez, mas a leitura preferencial que a gente tem é que se o João viu a Maria cair, ela caiu, certo? O João viu a Maria caída, também, ela caiu. Mas o João viu a Maria caindo, não acarreta que ela caiu, né? Eu posso dizer. O João viu a Maria caindo, mas aí o Pedro segurou ela e ela não caiu. Né? Então, nesses exemplos em 15, o infinitivo tem mais uma cara de perfectivo. Agora, nos exemplos em 16, parece o contrário. Então, olhem essas sentenças. Arrumando a casa, encontrei a chave. Mas não terminei. Tudo bem, né? Arrumando a casa, né? Você não terminou de arrumar a casa, certo? Ou você pode não ter terminado de arrumar a casa, né? Agora, arrumar a casa e não terminar é comum. Esse teste mostra que se você usar o infinitivo, não acarreta, né, que você terminou. E isso aproxima o infinitivo agora do gerúndio, né? Ou seja, aproxima o infinitivo dessa leitura imperfectiva. Agora, arrumada a casa, encontrei a chave, mas não terminei. Isso é esquisito. Por quê? Porque se você usa o particípio, né, que é uma forma perfectiva, isso é incompatível com ainda não terminei, né, ou mas não terminei. E aí esse comportamento híbrido dos infinitivos, híbrido, né, no sentido de que o infinitivo parece acomodar as duas leituras, a gente está incluindo no que a Smith vai chamar de aspecto neutro, né, que é um aspecto que permite essas duas possibilidades. Tá? E aí uma outra evidência disso é que você não consegue pluralizar eventos com infinitivo, né? Então, você pode dizer 2 mordidas na maçã, 2 lavadas na moto, 2 lambidas no picolé, com o perfectivo, né? Aí eu estou pensando numa nominalização, mas não dá para dizer 2 cantares de pássaros, 2 amanheceres, 2 narrares de fatos, né? E aí o fato de você não conseguir pluralizar esses infinitivos é uma pista de que você não tem eles... a gente vai chamar de packet, né, empacotados, que é o que o perfectivo faz. Bom, para encerrar, então, a minha fala, eu acho que já está dando o horário, o que eu tenho estudado também, né, ainda no domínio das nominalizações, tem a ver com o que exatamente esses morfemas do tipo ante, ente e int significam, né, os que vieram do particípio presente do latim. Então, eu tenho João fuma, né, João é fumante, né, que na verdade eu teria, entre outras coisas, eu poderia genericamente dizer que eu tenho uma leitura genérica, né, que quer dizer o seguinte, eu tenho uma situação em um evento e se o João está nessa situação, né, quando o João está nessa situação, ele normalmente fuma, né, então isso captura um pouco essa leitura genérica de João fuma, né, de João é fumante. Bom, então, eu vou dizer, por exemplo, por hipótese, que a gente pode ter uma leitura habitual, né, ou uma leitura genérica desse morfema NTE.
Pedro está orientando Marcos e Marcos é orientando do Pedro. Aqui eu tenho uma leitura progressiva, inclusive na nominalização, né? Quando eu digo Marcos está orientando Pedro e Marcos é orientando do Pedro, desculpe, o que eu tenho é uma orientação em progresso, né? Então, na verdade, eu trouxe a representação aqui para vocês verem como ficaria, né? Aqui tem os morfemas bonitinhos, mas a ideia, na verdade, é que não, aqui eu tenho, olhem o 20b, né, que eu tenho visitante, governante e servente, em que eu tenho esse aspecto habitual ali, né, que é o mesmo que, por hipótese, é o mesmo que aparece no domínio verbal, né, em João fuma, mas, de novo, isso é uma super simplificação, porque a gente sabe que tem mais coisas em jogo, né, tem mais variáveis semânticas em jogo, mas eu tenho um aspecto habitual, e aí eu coloquei os exemplos em 20a do lado, para mostrar o contraste quando eu tenho essas mesmas nominalizações sem uma leitura aspectual. E aí eu teria a diferença entre visita, visitante, governo, governante, servo, servente. Tá? E aí esse aqui seria o caso de formando, graduando e orientando, né? Em que eu tenho uma estrutura nominal, né? Mas o aspecto dessa estrutura nominal, ele é progressivo. Inclusive o mesmo progressivo que a gente vê no domínio verbal. E aí, aqui no vocabulário, né, eu coloquei, na verdade, a realização dos morfemas, né, desses nós sintáticos. E para encerrar, eu coloquei aqui, na verdade, o parte da derivação semântica de como ela deveria ser, né, porque isso deveria capturar, né, isso eu quero dizer, essa análise de que esses morfemas podem ser aspectuais, ela permite capturar a diferença entre visita e visitante, do ponto de vista composicional, né? Não do ponto de vista das idiosincrasias que a gente tem, né, com esses nomes. Então, visita, né? O que é visita, né? Eu tenho um predicado, na verdade, e aí, sendo um predicado nominal, eu vou ter, por definição, uma função que vai mapear indivíduos em valores de verdade. Né? Então, eu tenho um predicado ET, de um único lugar. Bom, mas se eu tenho um único predicado ET, bom, como é que eu vou dar conta da diferença entre visita e visitante? Né? Porque são dois predicados nominais. E aí eu vou dizer que essa diferença é aspectual, embora aqui na fórmula eu tenha reduzido isso a uma diferença de genericidade. Então, visita significa o agente de um evento de visitar, né, basicamente. E visitante significa o agente de um evento de visitar quando esse agente está numa certa situação. Tá? Mais uma vez, eu tenho que passar super correndo, né, pela formalização lógica, porque não é o objetivo, mas o objetivo era mostrar que dá para tentar formalizar. Se dá para conseguir, aí já é um outro problema. Mas, bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Sem palavras. Na verdade, tenho palavras, sim, algumas palavras para comentar. Parabéns, Maurício. Acho que todo mundo que assistiu conseguiu entender um pouco do que a gente precisa saber, né, sobre aspecto, ou pelo menos foi a intenção, ou é a intenção do Forma Spells Out. Então, a gente abre o espaço para comentários e perguntas. A Roberta fez uma pergunta no chat do YouTube, ela diz o seguinte: gostaria de saber como ele resolve a questão de action start lexical, mas precisamos explicar que há mudanças. Corre atélico, mas corre a maratona etélico. Que pergunta difícil. Que pergunta difícil, Roberto. Poxa, em público assim? Bom, na verdade, para responder isso, eu vou usar a Rodstein, né, que ela vai dizer que, na verdade, o que a gente chama, né, o que a gente continua chamando de aspecto lexical, ou desse domínio da Actosat, ele não é exclusivamente lexical no sentido de estar na raiz ou de em algum item lexical específico. Mas, na verdade, que você vai ter no domínio do VPzão. E aí, nesse domínio VPzão, estariam os verbos e os seus argumentos. E aí, claro, se você tem certas partículas ou preposições, né, ou marca de plural, ou alguns morfemas de trajetória, né, mesmo até, né, isso vai ter que estar dentro do VPzão. Por quê? Porque faz parte da composição do argumento do verbo. Então, o João correu a maratona. O João correu, estaria dentro desse VPzão. O João correu a maratona,
o João correu até a esquina, o João percorreu 10 quilômetros, né? Então, na verdade, quaisquer modificadores que a gente colocar, que a gente inserir no predicado, que tem a ver com essa estrutura mais interna do evento, e aí eu estou falando interna do ponto de vista da sintaxe, né? Eu estou mexendo com propriedades do argumento interno, do argumento externo, né? Tudo isso vai entrar dentro desse domínio VPzão, né? Então, VPzão, na verdade, vai ser um rótulo meio guarda-chuva para dizer o que a gente chama de aspecto lexical não está no item lexical, ou em algum morfema lexical, mas, na verdade, é nessa gama maior do significado do evento, né? Isso em oposição ao aspecto, ao tempo, né? E algumas outras informações gramaticais, tá? Não sei se eu respondi. A Roberta comentou que gostou bastante da diferença entre visita e visitante, parabéns. E a Thaís, se eu não me engano, bom, muito provavelmente a Thaís, disse que o legal da cartografia é que tudo fica muito composicional, né? Esse princípio básico dá conta dessas mudanças. Eu gosto bastante da cartografia, principalmente para fazer sintaxe de objetos maiores. Embora para fazer morfologia, né, eu uso uma cartografia um pouco menor. Maurício, a Roberta continua a pergunta. Ela perguntou, mas há uma mudança da classe de atividade para accomplishment, por exemplo? Bom, por hipótese, sim, porque se você ainda está dentro do domínio do VP e você mexe nas propriedades internas do evento, e aí propriedades internas, tanto do ponto de vista da sintaxe quanto do ponto de vista da semântica, bom, você vai ter uma mudança de classe, né? Então, resumo da ópera. Correr, dentro desse VPzão, eu tenho um verbo intransitivo. Então, ele é uma atividade. Mas se eu vou colocar um argumento interno, tipo correu a maratona, você está mexendo numa propriedade do verbo em si, que está transitivizando esse verbo, mas ao mesmo tempo você está dando um telos, né? Você está delimitando, né? Correu 10 quilômetros, ocorreu a maratona. Então, nesse caso, sim, né? Nesse caso, você vai estar mexendo em propriedades de actions ato. Então, você vai mudar a classe. Maurício, eu tenho uma pergunta que fiquei pensando no seguinte par, né? Começou a chover e o mês começou chovendo. A partir dessa tua proposta de que o infinitivo marcaria esse aspecto neutro, né? Tu considera dentro da tua proposta essa interação com o verbo não finito também, no caso começou aí? Sim, bom, sim, eu já pensei um pouco sobre esses dados, né, com os auxiliares aspectuais, mas eles ainda não entraram nessa proposta especificamente do aspecto neutro, né? Mas o que eu poderia te dizer é o seguinte: a gente tem diferentes auxiliares aspectuais e esses diferentes auxiliares aspectuais eles se combinam com o mesmo infinitivo. Quer dizer, o mesmo pelo menos superficialmente, né? Então eu posso dizer tanto o João continuou a estudar, que é mais imperfectivo ainda do que começou, né? Então, o João continuou a estudar, ou o João, né? Em oposição ao João terminou de estudar. Então, a questão é, como é que você pode ter o mesmo complemento, né, em termos de subcategorização, vamos dizer assim, com dois auxiliares aspectuais opostos, né? Então, a hipótese é que o infinitivo, ele precisa, né, pelo menos empiricamente é o que a gente vê, a gente precisa que ele se combine, né, com esses diferentes valores. Então, sim, na verdade, você vai ter uma composição maior que depende do auxiliar, né? Então, o aspecto da estrutura, ele é composicional, né? Ele vai depender da estrutura. Então, se você tem começou, bom, aí você tem um auxiliar aspectual imperfectivo, vamos dizer assim, não sei se seria imperfectivo, mas pelo menos é oposto a terminou, certo? E aí você tem que olhar, bom, essa combinação para decidir o aspecto. Mas o fato é que o que o infinitivo significa deveria ser, e na nossa análise ele pode ser, compatível com essas duas coisas. Legal. Tem mais duas perguntas no chat do YouTube. A primeira é: quais são as perguntas, os percalços ou os desafios teóricos da pesquisa sobre aspecto? E a seguinte é: se fôssemos realizar um trabalho de pesquisa sobre esses aspectos lexicais, qual seria a teoria mais tranquila de lidar inicialmente?
Nossa, outra pergunta espinhosa. Vamos lá. Tá, repete, Paulo, uma por vez para eu responder com calma. Tá, peraí, então. Se fosse... A primeira é... Quais são as perguntas, os precalços ou os desafios teóricos da pesquisa sobre aspecto? E aí responde, depois eu pergunto a Tá. outra. Bom, quais são as perguntas? Aí depende da pergunta. Então, o que eu quis fazer, né, foi tentar mostrar meio o que a gente já sabe, né, com relação a aspecto, nos diferentes níveis de análise. Então, bom, a minha pergunta de aspecto é: o que um morfema de aspecto significa? Essa é a minha pergunta de aspecto. Mas essa é uma pergunta morfológica, né? Então, eu fazendo análise morfológica, eu olho para o repertório da língua, né? E aí, num pensamento muito embrionário sociriano, morfemas são o significado. Ótimo, eu tenho esse morfema, o que ele significa, né? Então, essa é uma pergunta, né? Então, eu tenho uma pergunta micro nesse sentido, porque a palavra, para mim, é o ponto de chegada, né? Enfim, eu quero olhar o significado dos morfemas, e aí a palavra é o meu ponto de chegada, tanto que eu junto os morfemas e chego no significado da palavra, né? Agora, tem pessoas, né, que fazem sintaxe, por exemplo, ou fazem sintaxe de objetos maiores, cujo ponto de partida é a palavra, né? Então, auxiliaridade. Bom, auxiliaridade, você tem pelo menos duas palavras entre aspas, e aí, claro, as pessoas querem descobrir como essas duas palavras se combinam, né? Que diferentes formas não finitas se combinam com que tempos, com que auxiliares. Essa é uma outra pergunta, né? E do ponto de vista da semântica, por exemplo, você pode se perguntar o que é habitualidade? E aí, na verdade, você não está preocupado em como que as formas derivam a habitualidade, mas você está preocupado com como que eu expresso a habitualidade nessa língua, quais são os recursos, né? Então, de novo, a pergunta da pesquisa, ela depende um pouco do nível da análise que você está e do que você quer saber. Quais são os desafios? Eu acho que o grande desafio, mas na verdade é uma das belezas desse desafio, né? Não é desafio só no sentido ruim, é a interface. Então, eu acho que a gente como área, a gente já está muito convencido de que você ficar unicamente num único nível de análise, o teu alcance é pequeno, né? Só que, às vezes, a gente precisa de um recorte. E aí, como recortar, né? Eu quero entender o que é aspecto. Como recortar o que eu preciso saber de semântica, de sintaxe, de morfologia, para entender um certo fenômeno de aspecto, né? Ou mesmo dentro da semântica, né? Como separar exatamente o que é tempo do que é aspecto, ou o que é actionsat do que é aspecto. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade, né, o grande desafio, o percalço, é essa separação metodológica, que às vezes ela não é clara, né? Então, eu quero explicar certas coisas, e aí para explicar certas coisas eu descubro, por exemplo, que se o evento está no singular ou está no plural, isso me diz coisas sobre o aspecto. E aí, bom, pluralidade é uma coisa que eu não estava nem pensando, né? E qual que é a segunda pergunta? Tem mais duas, na verdade. A segunda se fôssemos realizar um trabalho de pesquisa sobre esses aspectos lexicais, qual seria a teoria mais tranquila de lidar inicialmente? Mais tranquila? Nenhuma. Então, assim, talvez essa pergunta tenha o mesmo tom da minha primeira resposta, né? Desculpa. A resposta a essa pergunta tem o mesmo tom da primeira resposta, que depende do que você está dizendo, depende do que você quer observar. Né? Enfim, você tem teorias mais ou menos adequadas para olhar certos fenômenos. Né? Então, por exemplo, no meu caso, que está preocupado especificamente com a composição de morfemas, né? Como os morfemas são compostos, assim, né? Dizer do que as palavras são compostas já é uma pergunta pequena, em termos de escopo. Né? A minha pergunta é: que tipo de traço compõe um morfema? Eu só consigo formular esse tipo de pergunta se eu tiver uma teoria que me permite olhar microscopicamente. Agora, por exemplo, se eu estiver estudando a relação entre os argumentos do verbo e as leituras aspectuais, eu não preciso de uma teoria tão microscópica. Eu posso pegar uma teoria que parte de palavras, por exemplo. Se eu quero ver
quantos auxiliares eu consigo combinar numa mesma frase, talvez eu não precise de uma teoria microscópica. Então, né, mais uma vez, o ponto de vista faz o objeto. Então, depende do que você quer olhar, você tem teoria mais ou menos adequadas. Teorias tranquilas eu não conheço, mas se alguém conhecer, me avisa, por favor, que eu estou precisando. Ótima resposta. Maurício, a Sônia fez uma pergunta, que é a seguinte: existe uma diferença entre entrou na sala a cantar e entrou na sala cantando? Nossa. Como falante ou como linguista, Sônia? Bom, deixa eu ver se eu sei responder. A gente tem os gerúndios, né? Ou essa forma gerundiva, ela tem umas nuances interessantes, porque a gente pode ter diferentes gerúndios como modificadores adverbiais, vamos dizer assim. E um desses tipos de modificação é especificar o modo como uma ação foi feita. Então, eu posso dizer assim: o João entrou na sala cantando, expressando uma relação de concomitância, certo? Então, né, ao passo que o João... Desculpa. À medida em que o João entrava na sala, ele cantava, né? Então, eu tenho uma relação de concomitância. Mas se eu disser, o João entrou na sala pulando, bom, isso pode querer dizer que o modo como ele entrou na sala foi através de pulos, né? Então, assim, só o gerúndio em si só, ele tem diferentes interpretações. Né? Bom, eu nunca fiz uma árvore desse tipo, nunca fiz uma forma lógica desse tipo, mas eu tenderia a apostar que isso teria que ter, né, essa posição de advérbio, ela teria que estar em escopo diferente, né? Ela tem que estar em diferentes posições. Com relação ao a cantar, eu diria a mesma coisa, assim, né, se você está pensando no português brasileiro, né? Português europeu, eu sei pouco sobre isso. Mas uma coisa interessante é que a gente tem muitas expressões em infinitivo no português que é a mais infinitivo. Eu menciono elas na minha tese, quase em nota de rodapé, porque eu não tinha nada para dizer sobre isso, não sei se tenho ainda, mas é muito interessante que a gente tem coisas do tipo ficarem a ver, nada a ver, a saber, a conferir. Bom, agora me esqueci, mas são umas 10 expressões, na verdade, a mais infinitivo, expressões que a gente tenderia a chamar de lexicalizadas, né, numa análise mais despretensiosa, mas que, na verdade, mostram que você tem uma composição desse a mais infinitivo que ela é provavelmente imperfectiva. Ela é provavelmente imperfectiva no seguinte sentido. Eu estou indicando alguma coisa, assim, eu estou indicando um certo estado, um certo onset de um evento, né? Então, a saber, ficarem a ver, né? Esses exemplos, eles têm um sabor de imperfectividade. E aí, na verdade, o que eu sugeri, não sei se é isso, né? Mas o que eu sugeri na época da minha tese é que isso é compatível com a preposição a, né? Então, na verdade, a preposição a, regendo o infinitivo, ela salienta esse flavor de imperfectividade. E é por isso que a gente tem um monte de expressões. Se isso fizer sentido, eu esperaria que isso acontecesse em outras expressões a mais infinitivo, que não fossem essas lexicalizadas, do tipo entrou a cantar, né? Mas se isso funciona também no português europeu, eu não sei. Ok, já está no nosso horário, 2h10, a gente passou um pouquinho. Bom, mas queria agradecer primeiramente, aceite do Maurício, né, de fazer essa fala maravilhosa para a gente, e também a presença de todas as pessoas que participaram hoje, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, e espero que agora a gente saiba um pouquinho sobre o aspecto, né, Maurício? Mais uma vez, obrigado, Paulo, e ao Forma, né, e a quem me assistiu e a quem conversou comigo agora. É sempre um prazer, de novo, voltar para a Unicamp, e é sempre um prazer falar de linguística, e por que não, né, falar de aspecto. Então, muito obrigado, até a próxima.